Olá, bem-vindos ao Orvalho em Gotas, o nosso espaço de louvor, adoração e estudo da Palavra de Deus. Hoje, continuando o nosso estudo da série Sermão da Montanha, a gente vai estudar sobre dois temas interessantes, sal e luz. Vamos ver o que a Palavra de Deus diz sobre o sal e sobre a luz? Nós vamos estudar Mateus 5, dos versos 13 ao 16. Abre aí a sua Bíblia e venha ler junto comigo. Mas antes, vamos à nossa oração. Senhor Deus, Pai Celestial de todos os céus e terra, eu te louvo, eu te exalto, te agradeço, Senhor, pela oportunidade, pelo privilégio de estarmos novamente aqui estudando a Tua Palavra. Senhor, conduza-me em tudo o que disser, que não seja eu dizendo, mas que seja o Teu Espírito Santo nos iluminando, nos guiando e dirigindo as nossas palavras. Senhor, eu sou só um instrumento nas Tuas mãos. Guia-me, Senhor, abra minha mente e traga visão e entendimento da Tua palavra conforme Tu queres. Que seja feita a Tua vontade e não a minha, em o nome de Jesus. Amém. Como eu disse, hoje nosso estudo está aqui em Mateus 5, dos versos 13 ao 16. Vamos ler? Eu vou ler agora na linguagem de hoje, que está escrito assim: Vós sois o sal para a humanidade, mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la embaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos que estão na casa. Assim também a luz de vocês deve brilhar, para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem ao Pai de vocês que está no céu. Gente, aqui é um negócio tão simples. O sal, qual é a função do sal? A função do sal, ele é a função de dar sabor ou realçar o sabor. Não tem muito mais o que falar nisso. E nós, como sal, temos a função de ajudar ao próximo a trazer um sentido para a vida dele. Ajudar ao próximo a trazer sabor para a vida. Essa é a nossa função. Como luz, nós somos um instrumento de direcionamento, de instrução, de guia para as pessoas. Quando eu leio esse texto, me vem à mente claramente aqueles faróis que ficam em terra para iluminar quem está ao mar e que traz o quê? Direção. O farol ele está ali brilhando e mostrando para o marinheiro aonde está a terra firme, aonde ele pode ir, qual é o direcionamento que ele tem que seguir. Assim somos nós. Nós somos luz no mundo. Nós somos nós somos chamados para ser instrumento de modificação, instrumento de alteração de ambiente, instrumento de alteração de vidas. De que forma? Trazendo luz ao mundo, trazendo sabor à vida. A nossa missão aqui na Terra é ser um instrumento de salvação. Salvação. Jesus, quando ele fala aqui do sal, esse texto ele me faz lembrar que o sal ele passa por um processo de purificação. Uma das formas de purificação, uma delas é através da própria água salgada que vai lá lavar e limpar, tirar todas as impurezas dos cristais, das pérolas de sal. E a outro processo é o processo de secagem, através do calor.
Geralmente isso é feito através de dunas e mais dunas de sal, e o processo de calor faz com que toda a umidade saia desse sal e fique somente as pérolas de cristal já purificadas, já limpas, transformadas. E quando eu vejo que vocês são a luz do mundo, essa luz, ela não é uma luz natural nossa. Essa luz, ela vem de algo muito importante, que é o poder do Espírito Santo atuando através de nós. Quando nós temos uma vida santificada, lembrando que no estudo anterior que fizemos das bem-aventuranças, uma verdadeira felicidade, ela contém a presença do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo na nossa vida, é impossível sermos verdadeiramente felizes. Para isso, então, quando nós temos o Espírito Santo na nossa vida, nós podemos, então, ser agentes transformadores de pessoas, transformadores de ambiente. Tirando aquela negatividade, por exemplo, de um ambiente, de pessoas que só reclamam, só murmuram, só trazem, vamos dizer assim, um ambiente pesado para onde nós estamos. Quando estamos cheios do Espírito Santo, nós modificamos o ambiente. E ali onde nós estamos, existe a paz. Ali onde nós estamos, se temos o Espírito Santo, levamos com a gente a presença dele, e aí a paz reina. A luz se torna forte, como a luz do sol aqui, que ilumina esse ambiente. Quando temos a presença, a unção do Espírito Santo, nós podemos mudar o mundo. Nós podemos mudar as situações, nós podemos mudar as vidas. Um exemplo aqui, ainda falando do sal, se encontra em Marcos. Vamos ler aqui. Deixa eu conferir a passagem para não falar errado. Marcos 9. Marcos, capítulo 9, no verso... Marcos, capítulo 9, versos 49 e 50. O discípulo disse assim, o evangelista, ele fala assim: todas as pessoas serão purificadas pelo fogo, assim como os sacrifícios são purificados pelo sal. O sal é uma coisa útil, mas se perde o gosto. E como é que se pode restaurá-lo? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Jane, o que ele está dizendo aqui? Marcos, ele está falando que o sal, ele ajuda na purificação. O sal, ele ajuda a alterar a vida das pessoas. É aquilo que a gente estava falando aqui de Mateus 5. Ele traz um sabor para a vida, e esse sabor, ele tem o poder de purificação. Aqui, mas Jane, o que você está falando aqui? Eu não estou entendendo. O que é sacrifício? Vamos lá, só para a gente entender o contexto. No Antigo Testamento, quando a carne ela era levada à pia sacrificial, ao local do sacrifício, era-se jogado sal para purificar, como uma atitude, fazia parte, vamos dizer assim, do ritual de purificação daquela carne que estava sendo oferecida para sacrifício. Então, no Antigo Testamento, ele ensina que o sal ele era colocado junto no processo de purificação. A nossa vida, para que ela tenha um verdadeiro sentido, ela precisa passar por uma purificação. A gente precisa passar pelo fogo aqui. E o
que fogo é esse? De que se trata esse fogo? Jesus disse assim: eu hoje vos batizo com água, mas virá aquele que... Jesus não, João Batista, corrigindo. João Batista lhe dizia assim: eu os batizo com água, mas virá aquele que os batizará com fogo. Qual é esse fogo? É o batismo no Espírito Santo. Quando nós temos uma vida cheia do Espírito Santo, quando nós buscamos o Espírito Santo, nós somos esse fogo. O que é esse fogo? É o poder, é a unção, é o poder de purificação da nossa vida. Porque se eu não estiver purificada, se eu não estiver santificada, se eu não tiver passado por um processo de santificação da minha vida, eu jamais poderei auxiliar o outro. Eu jamais poderei santificar o outro. Eu jamais poderei ser o sal que vai ser usado na vida das pessoas para santificá-las, para ajudá-las, para trazer sabor àquela vida. É necessário que eu seja purificada para que através da minha vida outras pessoas possam ser purificadas também. Eu preciso passar pelo processo de purificação. Eu preciso passar pelo processo de santificação para que eu possa ajudar outras pessoas a se santificar. E é isso que ele está dizendo aqui. Ele está falando assim: tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. As brigas, as rinchas, elas fazem parte daquele sal que é jogado fora, que é dispensado, que só serve para ser pisado. Um sal bom, ele vive em paz, ele transforma o ambiente, ele ilumina o lugar onde ele está. Nós precisamos ser esse instrumento de santificação, de purificação, de iluminação de ambientes. Um farol, ele não pode ser escondido, ele se vê de longe. A luz, ela não pode ficar oculta, ela se vê de longe. Por exemplo, hoje nós temos o sol aqui iluminando. Mas, se fosse um horário que não é sol, uma noite, eu tenho aqui a lâmpada. Mas a lâmpada, sem a energia, ela faz alguma diferença? É preciso que a lâmpada esteja ligada, conectada ao emissor de luz, que é a energia elétrica. E qual é a energia elétrica da nossa vida? É a unção com o Espírito Santo. Aquela energia elétrica que nos vai fazer com que a gente brilhe. Por exemplo, uma vela sozinha, ela não ilumina ambiente nenhum. Mas quando acendemos fósforos, colocamos fogo na vela, ela ilumina por um bom tempo. Quanto maior a vela, por mais tempo ela ilumina, porque o fogo vai se utilizando da vela. É necessário a gente pensar que precisamos ter o fogo, que é a unção do Espírito Santo na nossa vida, para que a gente possa estar purificado, estar no meio de outras pessoas e transformar esses ambientes. E assim, o nome de Deus será glorificado. Hoje eu quero te convidar a fazer uma reflexão. Qual é o tipo de sal que é a sua vida? É um sal que nada serve a não ser para ser pisado? Ou é um sal transformador, que faz com que as vidas das pessoas à sua volta e a sua mesma, porque para transformar os outros é preciso você estar bem, você só pode dar ao outro aquilo que você tem, bom, que transforma, que dá sabor, ou ruim, que só serve para ser pisado. Você é uma lâmpada conectada ao emissor de energia, que é o Espírito Santo, ou você está desligado? Como você está? Qual a diferença que você tem feito para si mesmo e para os outros? Ainda há tempo de mudar.
Ainda há tempo de buscarmos a unção do Espírito Santo. Ainda há tempo de buscarmos um relacionamento com o Espírito Santo. Ainda há tempo. E eu quero te fazer esse convite. De hoje até o próximo estudo, na próxima quarta-feira, que você possa buscar a transformação na sua vida, para que você possa transformar o seu ambiente, o ambiente onde você está, e levar pureza, levar sabor, levar luz ao seu mundo, ao mundo onde você convive. Busque ao Espírito Santo e você vai achá-lo. Busque a purificação e você vai ter a presença do Espírito Santo. Busque o poder, a unção do Espírito Santo para a sua vida. E você verá ambientes sendo mudados, pessoas sendo mudadas, circunstâncias sendo alteradas. Você verá a poderosa mão de Deus agindo na sua vida e na vida dos demais na sua volta. Que Deus te abençoe. Amém?